Boa noite, meus amigos, boa noite, companheiros. Mais uma quinta-feira, estamos juntos, aqui presente, hoje um número bem reduzido de pessoas, feriado meio falso, pensei que ia ter pouca gente, mas acho que a gente está aqui umas 1000 pessoas, talvez, e mais um número enorme de pessoas que se ligam conosco através da internet, já que nossa palestra ela acontece também ao vivo, às quintas-feiras. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Como é que a gente pode vencer o mal na atual vida, na nossa vida presente? Resposta do Espírito de Verdade. Um filósofo da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Há 58 anos, a perseverança e a força grandiosa de Dona Guiomar vem nos ajudando a nos conhecer. Porque a partir do momento em que nós nos conhecemos e principalmente vencemos as nossas deficiências, vamos caminhando ao lado de Jesus, porque em verdade é Ele quem nos dá a força para que nós possamos vencer as dificuldades, possamos vencer o medo, possamos vencer as enfermidades e vencer ao lado dele, conhecendo antes de tudo aquilo que nós podemos, as nossas potencialidades e a nossa vontade e a nossa força de caminhar, de aprender e progredir. Nesta noite, Alcione, companheira, filha de Dona Guiomar, presidente dos Amigos do Bem, e um grupo de companheiros dos Amigos do Bem, de nossa própria casa Perseverança, haja vista que há muitos anos nós já fizemos com os Amigos do Bem esse consórcio de amor. Esse grupo de pessoas está lá em Recife. Todos sabemos das dificuldades por que passam os moradores de Recife, especialmente ali de Jaboatão dos Guararapes, os bairros mais afastados de Recife, devido às chuvas que os castigaram nas últimas semanas. E Alcione já estava voltando para São Paulo, na noite em que caiu o primeiro temporal, e houve aquela tragédia de verdadeiramente dizimar, levar vidas inesperadamente para o lado de lá. E ela, se condoendo de toda essa situação, reuniu o povo que já estava voltando para São Paulo e permaneceu por lá por mais alguns dias. E agora está de volta, juntamente com esse grupo de amigos, levando a ajuda emergencial que esse povo precisa. Eles perderam absolutamente tudo. Perderam a casa, perderam os móveis, perderam os objetos, fogão, colchão, o que tinham dentro de casa eles perderam. Então eu queria mostrar para vocês um filme desse povo que já está lá, e depois a gente fala um pouquinho mais a respeito desse trabalho que está sendo realizado. Vamos lá, Márcio? Foi-se embora remédio, foi-se embora tudo, minha filha. Comida, tudo. Graças a Deus, ainda consegui tirar meus filhos, porque principalmente a minha de 1 ano, que eu saí com ela dentro d'água. Eu fiquei tão desesperada que eu pensei assim, meu Deus do céu, Senhor, se eu soltar essa menina, aonde é que eu vou conseguir achar minha filha, né? Porque a correnteza é muito forte, sair daqui amarrada numa corda, segurando a menina. O vizinho já veio para tentar ajudar a tirar o maior. Toma aqui, ó. Pronto, aqui. Esse colchãozinho aqui, eu tô dormindo. Trabalhamos para conquistar as coisas e o que conquistamos a água leva. Hoje estou desempregada, minha casa é de madeirite, todas as madeiritas estão podres, o piso todo quebrado da água. Estava aqui nesse quarto dormindo com a minha filha, a água já estava aqui, eu arrumei essa teia aqui para o vizinho pegar ela pelos braços. Quebrou a telha e empurrou ela por cima. Foi embaixo da chuva,
E ela gritando, chorando, o rapaz aqui pegou ela. Quantos aninhos ela tem? 2 aninhos já. Olha só, vocês estão alojados aqui. Gente, como é que é essa igreja? É igreja evangélica? Vocês perderam tudo. E você tem um problema físico? Ai, aí não pode andar. Lavando o sofá, as culpas tem que lavar a cama, lavar tudo. Lava meu joelho dos casos, não ia morrer apagar. Olha, não pode perder a fé. A fé não pode perder. É verdade. Não é verdade? A fé não pode perder. Vai dar tudo certo, viu? Porque às vezes a gente não está precisando só de alimento, às vezes uma palavra, um abraço já é uma grande coisa. E isso vocês chegou aqui, né? E trouxeram para nós, né? Que Deus abençoe vocês cada dia mais. Essa ajuda emergencial, ela não é só a representação de bens materiais, mas é também a representação do amor, da solidariedade, da união. Aquilo que parecia impossível, quer dizer, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus livrou-me da morte, sou um milagre, estou aqui. Fizemos a distribuição hoje embaixo de chuva, a alegria das pessoas de receberem o alimento, a roupa de cama, os kits, foi demais, assim, nos comove. Ninguém reclamava, ficavam na fila, uma chuva, olha, deu um temporal aqui, mas eles ficavam paradinhos e agradecendo a Deus. E talvez o maior de todos os potenciais humanos é poder fazer o bem, mesmo não estando bem. Então, durante toda a nossa palestra, de vez em quando, nós vamos postar esse QR Code para aqueles que puderem, que queiram fazê-lo. Nós realmente precisamos dessa ajuda, porque os amigos do bem adquiriram fogões, colchões, bens que esse povo perdeu, e a gente precisa continuar atendendo os nossos próprios atendidos lá no sertão. Esse pessoal está lá em Recife. Então, aqueles que puderem, que desejarem fazê-lo, por favor, façam-no, porque vocês estarão nos ajudando a fazer o bem, vocês próprios fazendo o bem. Temos uma música, maestro? Se você nem se lembra como é bom sorrir e não tem tempo pra se emocionar, não há de entender e talvez nunca vá sentir como é feliz quem vê a lua sobre o mar. Joia sem igual, entregue a um ser muito especial.
E assim, nós já preparados pelas canções que nos falam de Deus e de Jesus, nós queremos neste instante, em oração juntos, agradecer a Deus nosso Pai, que nos permitiu o privilégio de estarmos aqui, onde quer que nos encontremos conectados, com esse oásis de paz e de amor, onde benfeitores espirituais, através do amor de nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, preparou recursos infinitos para atender às nossas necessidades, para trazer solução para os desafios e que enfrentamos neste instante. E Jesus, nosso mestre do amor e da luz, nos disse que quando estivéssemos 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria para nos abençoar. Então aqui estamos, Senhor Jesus, não 2 ou 3, mas milhares de filhos de Deus, buscando este santuário nesta noite, na certeza, Jesus, de que o teu amor não nos faltará. E assim, nesta certeza de que Deus preparou tantos recursos a cada um de nós, que queremos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, deixando fora de nós aquilo que nos aflige, que nos trouxe nesta noite a esta casa, ou a conexão onde quer que estejamos com este trabalho de amor. Ó Senhor, que seja então as tuas mãos benditas, as mesmas mãos que há 2000 anos se estenderam, Senhor, para tantos aflitos como nós outros, doentes em desequilíbrio, e cada um que teve o privilégio de se conectar contigo, Senhor, recebeu da sua graça, do seu amor, da transformação de suas vidas. Então nós, neste instante, também podemos, com a ajuda dos benfeitores espirituais, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, podemos também nos conectar com o coração de Jesus, pois Ele conhece a cada um de nós pelo nome e está nos esperando para que abramos o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para que Ele haja em nosso favor. Então, assim, agradecidos, já preparados para receber estas bênçãos, também desejamos agradecer a Deus por esta casa que nos acolhe nesta noite mais uma vez, para atender às nossas necessidades, para nos ajudar, como disse o nosso Tadeu, a conhecermos a nós mesmos para a nossa transformação tão necessária, mas que também abre em nossas vidas a possibilidade de exercitarmos a fraternidade que Jesus nos ensinou, através do trabalho no bem, àqueles irmãos nossos que talvez precisem muito mais que nós nesta noite. Então, Pai querido celestial, receba a nossa profunda gratidão por estarmos aqui, termos todas essas possibilidades em nossa vida, pedindo a Jesus que nos abençoe e que estejamos então assim, após a oração que Jesus nos ensinou, que junto faremos, preparados para o trabalho que nos aguarda nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. E assim, então, preparados, vamos receber o nosso companheiro de trabalho de tantos anos nesta casa, nosso querido Rodrigo, que nos trará a mensagem nesta noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a vocês que se encontram em seus lares, que estão viajando, no carro, enfim, onde quer que vocês se encontrem, pela graça de Deus, estamos sintonizados pela bênção da internet, que possamos fazer desta noite uma noite de bênçãos, uma noite de alegria. Hoje, eu vim compartilhar com vocês algumas informações que eu obtive nos 2 últimos livros que eu li. Um livro complementa o outro, e eu achei demais o que eu encontrei lá, então eu resolvi compartilhar com vocês. Tá? São 2 livros do Divaldo. O primeiro deles é Transição Planetária, e o segundo é No Rumo de um Mundo de Regeneração. Tá? Então, informações importantíssimas para os nossos dias de hoje, que trazem verdades, além de muitas curiosidades. O primeiro livro, Transição Planetária, ele se divide em 2 partes. Na primeira parte, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que foi quem editou o livro para o Divaldo, ele fez parte de uma caravana que socorreu as vítimas do tsunami lá da Indonésia de 2004. Vocês lembram disso? Naquela ocasião foram 230 mil mortes. Vejam vocês. E, em meio àquela caravana, ele fala que o que mais chamou a atenção dele foi que a grande maioria daquelas pessoas não tinham a consciência de que a vida continua após a morte. Vejam vocês. Aquelas pessoas morriam e ficavam andando como alucinados, sem ter a noção da morte. E aí eu já trago a bênção que nós temos de fazer parte da doutrina espírita, de conhecer, de estar aqui nesta casa. Ah, que bênção ter perseverança em nossa vida, é ou não é, gente? Que alegria podermos estar aqui. O grande problema é que quem não conhece, quem não tem a ciência de que a vida continua após a morte, vive para si mesmo. E quando uma pessoa vive para si, ela comete atos sem a mínima consciência. Ela rouba, ela mata, ela faz parte de esquemas de corrupção e tantas outras coisas. E a surpresa, na hora da partida, acontece. Manuel conta que foram vários casos em que, esperando aquelas pessoas que estavam desencarnando, estavam os seus credores espirituais. Vejam só. Se você mata hoje, você adquire um débito. Se você rouba, se você faz parte de um esquema de corrupção, que ao invés de auxiliar milhares, você apenas se auto-beneficia, você se torna devedor da providência divina, e milhares de pessoas que poderiam ter sido ajudadas, não foram. Aquelas pessoas, quando chegavam do lado de lá, eram de pronto recebidas por esses credores, que as tornavam escravas, que as levavam para as zonas de sofrimento, para as zonas onde o ranger do dente é que impera. Outra curiosidade que ele fala: quando nos deixamos levar
pelos vícios do álcool, das drogas, quando usamos o sexo de maneira irresponsável, aberratória, nós também estamos nos ligando a certas entidades que estarão lá nos esperando após a morte. Então eu trago uma reflexão. Quando partirmos, como queremos chegar do lado de lá? Qual tipo de amigos ou inimigos queremos que estejam à nossa espera? Então, ele nos diz que a partir de hoje, a partir dos nossos atos de hoje, nós possamos angariar um amanhã na espiritualidade melhor, porque tantos e tantos foram arrebatados pelos seus algozes, pelos seus credores, muitos que não tiveram nada em suas vidas para acrescentar, eram alvos de vampiros espirituais, vejam vocês, porque ainda lhes restava um pouco de fluido vital, porque a morte foi de repente. Então eles não tinham uma proteção, e aqueles vampiros iam para usufruir daquele restinho de energia vital que eles possuíam. E o contrário também era verdade. Existiam também pessoas que se dedicavam à caridade, ao bem, e elas tinham uma proteção, elas tinham este caminho, e estas pessoas, aquela caravana da qual Manuel Filomeno de Miranda fazia parte, podia auxiliar. Olha só, vejam vocês, trazendo para a nossa realidade, né? Nós vimos aí o filme dos Amigos do Bem, quantas pessoas sofrendo sem ter nada, que perderam tudo, nós podemos ajudar. Na verdade, nós não estaremos auxiliando aquelas pessoas, também, mas nós estaremos auxiliando a nós mesmos. Nós estaremos escrevendo no livro da nossa vida, que nós fizemos parte desta ação, e nós estaremos dando subsídios, para que na espiritualidade nós possamos ser ajudados. Dona Guiomar nos ensina, o bem que nós fazemos será o nosso advogado, aonde quer que estejamos. E ele ficou lá socorrendo aquelas pessoas que tinham acabado de desencarnar. Ele conta que foi uma cena terrível. E ele faz uma observação. Pode ser que você pense assim, mas como que Deus permite tanto sofrimento? 230 mil mortes? E ele pede para que, se nós tenhamos essa dúvida, que nós possamos buscar as explicações de Kardec. E aí a gente vê lá, na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, com que finalidade Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? E o Espírito de Verdade responde, para fazê-la progredir mais depressa. São frequentemente necessárias para que se realize em alguns anos a melhora que teria exigido muitos séculos. Então estas coisas acontecem para que a humanidade evolua mais rápido. E lá na nota do autor, ele coloca lá, na primeira linha desses flagelos destruidores estão a peste, a fome e as inundações. Olha só. Então, nós encontramos as respostas lá. E ele já emenda na segunda parte do livro, onde ele utiliza um termo muito interessante, onde ele fala que sim, isto está acontecendo para que a humanidade evolua mais depressa, porque na verdade o que está ocorrendo espiritualmente é um Armagedon. Ele utiliza o termo Armagedon espiritual, que está acontecendo há algum tempo, e ele explica que chegou o momento do nosso planeta deixar de ser de expiação e provas, para se transformar em um mundo de regeneração.
Isto está na lei de Deus, é a vontade de Deus. E as leis de Deus são indeléveis, indissolutas, elas acontecem, queiramos ou não. E este é o momento em que está acontecendo este Armagedon espiritual, e ele explica o que é isso. Estão reencarnando em nosso planeta milhares de entidades de luz para auxiliar neste processo. Mas por que Armagedon? Porque também estão reencarnando em nosso planeta verdadeiros monstros espirituais que estão tendo a última chance para se melhorarem, para estarem de acordo com esta evolução que está acontecendo em nosso planeta. É a última chance. Para estes que estão reencarnando, é a última chance para aqueles que infelizmente ainda se deixam levar pelos vícios, pelos erros. E ele explica que não há mais espaço em nosso planeta para tais atitudes. Estas pessoas não terão oportunidade de reencarnar novamente. É a última chance. A hora é agora. E ele explica também que estas pessoas terão que reencarnar em outros mundos ainda primitivos. Cita inclusive que alguns deles vão habitar ainda em mundos que estão na idade das pedras, com os homens das cavernas, na época dos Homo sapiens. É verdade. Infelizmente. E aí ele, mais uma observação, mas eu achei que a alma não retrocedesse. A alma não retrocede. Tudo que você conquistou é seu para a eternidade. Se você conquistou o otimismo, isso fará parte de você por toda a sua existência. Se você conquistou a alegria, ela estará contigo em suas outras vidas. Se você aceitou Jesus como a verdade, o caminho e a vida, você estará levando isso para sempre. E estes que não terão mais a oportunidade de reencarnar em nosso planeta, para onde forem, estarão utilizando tudo aquilo que eles já aprenderam em prol daqueles novos mundos. Vejam como a vontade de Deus, como a sabedoria de Deus é maravilhosa. Nós podemos aí citar o exemplo de Capela, todos conhecem, né? O livro do comandante Edgar Armond, Exilados de Capela, onde ele nos conta que há tanto tempo aconteceu também esta transição planetária, e muitos foram exilados, não tiveram a oportunidade de reencarnar em Capela. Capela é uma estrela que existe, ela está lá, cadastrada na astrologia, se você pesquisar, você vai ver. E aqueles que não tiveram a oportunidade de reencarnar em Capela, que foram os exilados, nós encontramos o paradeiro deles em outro livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel. Quando ele nos conta que aqueles exilados vieram reencarnar, muitos deles justamente no Brasil, em nosso planeta, no Brasil não, desculpa, né, no nosso planeta, e eles foram os grandes responsáveis por trazer tantas benfeitorias para o nosso mundo, como por exemplo, a tecnologia da construção das pirâmides, a filosofia da Grécia Antiga e tantas outras coisas. Então está acontecendo este Armagedon espiritual, que nós possamos nos ligar a todas essas forças que estão auxiliando esta evolução planetária, que nós possamos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, para que eles também possam continuar nesta caminhada. Agora é a hora de rompermos os laços que ainda nos fazem pequenos, que ainda nos faz
deixar-nos levar pelos prazeres efêmeros e tantas outras coisas. Um exemplo, se você tem um hábito, não sei, se você tem o hábito de passar lá no barzinho, sabe? Todo dia eu tenho que ir lá no barzinho, tomar uma cervejinha, tomar um negocinho. Isso se tornou um hábito, né, gente? Então, que tipo de vínculo espiritual que você está fazendo? Quando você for para o lado de lá, não muda nada. Você vai procurar exatamente os mesmos ambientes. Você vai estar sintonizado com as mesmas entidades. Então, a hora é essa, é a nossa última chance de rompermos esses laços, para que nós possamos caminhar junto à evolução planetária. O segundo livro, que é no rumo de um mundo de regeneração, mais uma vez pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele começa falando novamente desse Armagedon espiritual, né, para relembrar tudo aquilo do outro livro. E aí, olha que legal, gente, ele fez parte de uma caravana que auxiliou grandes hospitais no início da pandemia. Sabe quando estava na pior fase da pandemia? Ele fez parte de uma caravana que trabalhou em grandes hospitais. E aí ele nos traz tantos exemplos, tantas maravilhas que foram feitas. Ele nos conta a diferença entre duas pessoas que chegavam contaminadas em um hospital. Uma delas chegava em profundo desespero, sem acreditar, sem orar, sem nada. E a outra chegava com a mesma contaminação, mas acreditando e orando e pedindo a Deus. Esta pessoa que estava naquele desespero, infelizmente, não podia ser atendida. Os benfeitores estavam ao seu lado, querendo auxiliá-la, mas ela não dava a abertura espiritual necessária. Era uma outra faixa de vibração, enquanto que aquela que estava acreditando, confiando e em oração, era de pronto atendida. Ele conta verdadeiros milagres que aconteceram, pessoas que chegaram desacreditadas pela medicina, mas chegaram com fé. Um caso que me chamou muito a atenção, de um senhor que chegou à beira da morte, mas que teve uma vida regrada, uma vida de oração, uma vida do bem, e ele chegou confiante, mesmo sabendo que estava quase partindo. E houve uma intercessão espiritual, onde a sua mãe espiritual, que estava ao seu lado, suplicou pelos benfeitores, e estes puderam atuar. Os benfeitores fizeram uma parada, olha que legal, fizeram uma parada cardíaca naquele senhor, e eles injetaram fluidos. Eu li, mas eu não entendi muito bem, viu, Tadeu? Tá bom? Mas foi muito bonito. Eles injetaram fluidos, gente que desobstruíram as artérias, os pulmões, e assim ele pôde voltar à sua vida. Ele obteve uma moratória, pelo dom de Deus, pelo teor de sua vida. Então, trazendo para a nossa realidade, às vezes nós nos encontramos enfermos, com dificuldades, sem emprego, com dívidas, e nós nos colocamos nesse desespero. E os benfeitores estão ao nosso lado, querendo nos ajudar, querendo nos auxiliar, mas nós não damos a abertura, nós nos fechamos, o nosso copinho fica de boca para baixo. Que nós possamos nos lembrar disso, e independente da dificuldade que estejamos passando, possamos sempre nos lembrar que para Deus nada é impossível, que se nós realmente acreditarmos e pedirmos, Ele irá nos atender. Ele atendeu tantas pessoas, e Ele curou tantas pessoas. E a última parte do segundo livro é uma curiosidade muito legal. Na semana passada, o Anselmo fez a palestra do Nosso Lar, né?
e em algum momento ele falou sobre o umbral, né? Todo mundo conhece o umbral, certo? Já ouvimos falar, né? Não conhece, Tadeu? Nem quer conhecer, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma passadinha lá, né? Mas tudo bem. Teoricamente, teoricamente a gente conhece, né? E assim como o umbral, né? Existem várias regiões de sofrimento no plano espiritual. E ele fez parte também, Manuel Filomeno de Miranda, de uma caravana que estava negociando, que estava trabalhando para a transposição de uma zona inteira dessa de sofrimento para uma outra morada. Porque eles estão também fazendo esse Armagedon espiritual na espiritualidade. Estas zonas de sofrimento não podem mais existir. Então, lá existiam engenheiros siderais, existiam tratores espirituais, escavadeiras espirituais tinham. Olha que coisa. Gruas, né? E eles estavam tirando. Essa região era dentro de uma caverna, quilômetros para dentro de uma caverna. E cada ramificação eram zonas de sofrimento, lamaçais, com milhares de entidades atoladas por conta do teor de vida que levaram quando estavam encarnados. E eles estavam transplantando isso para outras paragens. Vou ler um parágrafo para a gente já se encaminhar para o final. A raiz do problema pandêmico encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres, que permanece na mesma posição de fragilizado, sujeito à contaminação. O expurgo pela enfermidade prosseguirá ainda por um espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que todos nós somos, crie imunidade para evitar processos contagiosos. Ou seja, se nós mantivermos uma faixa vibracional de amor, de caridade, de amor para com o próximo, nós estaremos criando um escudo protetor ao nosso lado. E mesmo que venhamos a nos contaminar, a nos contagiar, nós seremos atendidos pela espiritualidade. É bonito demais, não é, gente? É lindo demais. Eu vou terminar agora. Vamos lá, Di? Peraí. É o seguinte. Como será o nosso mundo, né, de regeneração? Como será? Como será o mundo daqui a 100 anos? Convido você que está na sua casa de lazer, no seu carro, convido a todos aqui a fazer uma viagem no tempo. Vocês lembram do filme De Volta para o Futuro? O Dr. Floyd e o Marty McFly. Eles tinham o carrinho lá, né? Que eles, eu vou programar aqui, o nosso salão vai se transformar numa máquina do tempo agora. Eu vou programar aqui, deixa eu ver, 2122. Vamos lá, vocês vão comigo? Convido você que está na sua casa, para tudo agora. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos pensar como é que vai ser esse mundo de regeneração daqui a 100 anos. Vamos lá? Iniciamos agora a nossa viagem ao futuro. E nós adentramos essa máquina do tempo, não com o nosso corpo físico, mas é o nosso espírito que estará realizando esta jornada. Como será o mundo daqui a 100 anos? Vamos conhecer? E assim partimos. Num átimo de segundo, nós chegamos ao nosso destino há 100 anos à frente. E pousamos a nossa nave em um campo próximo à entrada da cidade. E quando saímos, a primeira surpresa, vejam vocês, o dia está mais claro, o sol está mais brilhante, o ar está mais puro, a poluição que hoje impera não existe mais. Respiram e sintam.
E assim nós partimos rumo a esta cidade para conhecer. E nós estamos volitando, porque estamos em espírito. Deixe-se levar. De repente, dezenas de pássaros multicoloridos voam ao nosso lado e cantam para nos dar as boas-vindas. Como são bonitos esses pássaros. Estamos chegando na cidade e sentimos um perfume. Quando olhamos para baixo, nos deparamos com milhares de flores, de matizes que nunca havíamos visto antes. Como são belas. Ao adentrarmos a esta cidade, reparamos que as pessoas são mais bonitas. Em seus semblantes, o sorriso é uma alegria. Não existe mais a indiferença, o racismo, o preconceito, a desigualdade, tudo isso ficou para trás. Não existe a fome e a miséria, porque a solidariedade impera. E nós vamos andando e percebemos que doenças como o câncer, a AIDS, as epidemias e pandemias não têm razão de existir, porque o homem não precisa mais deste meio para evoluir. É um mundo diferente, é um mundo de paz, onde não existe guerra. Nós poderíamos gastar horas observando todas as belezas que estão nos aguardando neste futuro, mas nós precisamos retornar, e assim o fazemos. Voltamos para a nossa nave, e a última surpresa nos aguardava. São centenas de entidades que estão junto a esta nave, e elas estão aplaudindo. Nós nos aproximamos e podemos verificar que estas entidades são exatamente os nossos entes queridos que já partiram. É a nossa mãezinha. Veja a sua vozinha. Busque em sua mente este ente querido que partiu, porque ele está lá te aplaudindo. Chegue próximo a ele, lhe dê um abraço, diga o quanto ama, a saudade que está sentindo. Eles estão te aplaudindo, porque a sua atitude de hoje colaborou para este mundo melhor que virá. Nós acenamos e nos despedimos, adentramos em nossa nave e voltamos. Mas nós não chegamos aqui as mesmas pessoas, nós chegamos diferentes, porque nós temos a certeza de que em breve haverá um mundo melhor, um mundo de regeneração, que os nossos netos e bisnetos irão usufruir. E nós temos a certeza de que a nossa atitude de hoje pode mudar o mundo, pode auxiliar a Deus, para que os seus planos sejam feitos, e que este Deus possa acompanhar a vida de todos vocês, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja, que assim seja. Vamos ficar de pé, que sejamos todos este instrumento que auxilie na construção deste mundo vindouro, que já está acontecendo. Na terra a começar em mim, haja paz na terra a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus. Juntos, pois, caminhemos a paz que vem do céu, a começar em mim. Prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento
Meus amigos, não se esqueçam desse exercício de amor a que fomos convidados, se pudermos, de auxiliar nessa campanha extraordinária que nos comove só de pensar, que dirá de ver aquela realidade. Tá bom? Que vocês possam, que todos possamos dar uma atenção a esse chamamento de nosso coração, que é pela nossa vibração, pelo nosso auxílio financeiro, enfim, por tudo que pudermos fazer em favor desses nossos irmãos que seguem conosco e precisam do nosso apoio para poder também alcançar este mundo de amor que nos falou há pouco o nosso querido amigo. Agradecidos a Deus, mais uma vez, pelas bênçãos recebidas nesta noite, por havermos uma vez mais recebido em nossos lares e em nosso coração a figura de Jesus, mas sobretudo a sua mensagem de paz, de esperança e de carinho e de amor. Rogamos a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, a Dr. Bezerra de Menezes e a todos os benfeitores espirituais de nossa casa, que possam mais uma vez estender seus olhos e suas bênçãos aos filhos de Deus, espalhados por todos os cantos do mundo, minorando as dores dos que sofrem, multiplicando bênçãos de reconforto e de paz. Rogamos a Deus e a Jesus, aos nossos benfeitores espirituais, a Dr. Bezerra, que a partir de agora nós possamos dizer-lhes muito obrigado e que possam nos permitir, nesta noite uma vez mais, que retornemos aos nossos lares, levando em nosso coração sua bênção e sua paz. Em nome de Deus, nós pedimos a permissão para que em seus nomes declaremos encerrada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Sinta a energia que está no ar, tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver este momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir
Tchau, Fiquem com pessoal. Deus. Boa noite, boa semana. noite, boa Que semana. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos nós. Grandemente. Invade o coração, eu canto com tanta alegria, a luz do meio-dia eu sou. Essa melodia é como uma oração de amor que faz nascer o dia onde existia a dor. É como uma oração, luz na solidão, verdadeiro amor e paz com tudo isso e mais, muito mais além. Vem sentir o bem que Jesus Cristo faz. Quando a melodia invade o coração, eu canto com tanta alegria, a luz do meio-dia eu sou. Essa melodia é como uma oração de amor que faz nascer o dia onde existia a dor. É como uma oração, luz na solidão, verdadeiro amor